Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então a videoaula da semana 35 em língua portuguesa. Essa semana, essa videoaula vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar questões ortográficas do sexto ao oitavo ano, tá? Então, nós vamos trabalhar com atividades com um conceito gramatical extra apostila, o que está fora da apostila. Não precisarão da apostila para essa videoaula, não terá tarefa, vocês apenas vão assistir, anotar as possíveis dúvidas e, se tiver algo a comentar na próxima aula ao vivo, você pode perguntar. Vamos lá, então? Então, o que é ortografia em língua portuguesa? A ortografia estuda a forma correta da escrita das palavras de uma língua, do grego orto, que quer dizer correto, e grafo, por sua vez, significa escrita. Ela se insere na fonologia, o estudo dos fonemas, dos sons. E junto com a morfologia e a sintaxe, são as partes que compõem a gramática. Além de ser influenciada pela etimologia, a origem da palavra, e fonologia das palavras, no que se respeita à ortografia, existem convenções, regras, entre os falantes de uma mesma língua que visam unificar a sua ortografia oficial. Trata-se dos acordos ortográficos. Então, nós temos aqui no Brasil um acordo ortográfico feito com Portugal, né? Com a língua portuguesa lá utilizada em Portugal. E nesses acordos ortográficos existem regras, convenções a serem utilizadas. Aqui podemos ver algumas regrinhas, algumas convenções. O alfabeto da língua portuguesa. A escrita é possível graças aos sinais gráficos ordenados que transcrevem os sons da linguagem. Na nossa cultura, esses sinais são as letras, cujo conjunto é chamado de alfabeto. A língua portuguesa tem 26 letras, 3 das quais são usadas em casos especiais, K, W e Y. O emprego das letras K, W e Y são usados, né? Quando que nós podemos empregar? Quando que nós usamos? Siglas e símbolos, kg, quilograma, km, quilômetro, o K, potássio. Antropônimos e respectivas palavras derivadas, né, que são originadas de línguas estrangeiras. Kelly, com Y, Darwin, darwinismo. Os sobrenomes também, né, muitos sobrenomes italianos, alemães, são utilizados essas letras. Topônimos e respectivas palavras derivadas, originárias de línguas estrangeiras também, né? Palavrinhas que indicam lugares. Kosovo, Kuwait, Kuwaitiano. E palavras estrangeiras não adaptadas para o português. Feedback, hardware, hobby, ok? Agora vamos passar para umas regrinhas bem específicas, principalmente na questão do som, tá? Dos fonemas, o uso do X e do CH. Eles podem ter o mesmo som, porém, quando nós escrevemos a palavrinha, pode ser escrita com X ou com CH. O X é utilizado nas seguintes situações, geralmente depois dos ditongos, caixa, deixa, peixe. Depois de sílaba me, mexer, mexido, mexicano. Palavras com origem indígena ou africana, xará, chavante, xingar. E depois da sílaba inicial em, enxofre, enxada, enxame. Exceções. A palavra mecha, mecha. Aqui, ó, porção do cabelo. Uma mecha, mecha do cabelo. Escreve-se com CH, tá? E o verbo encher também escreve-se com CH. O mesmo acontece com palavras que derivam do encher, enchente, enchido, ok? Mas as regrinhas principais do X são aquelas ali. Aqui uma tabelinha bem legal para vocês lembrarem das palavrinhas que são escritas com X e das palavrinhas que são escritas com CH. Né? Bexiga, bruxa, cachumba, faxina, mexerico e com CH, mesmo som, ó, percebam, bochecha, boliche, broche, cachaça, chuchu, mesmo som, porém escrito com outra letra, outras, né, no caso C e o H. O uso do H. O H é utilizado nas seguintes situações, no final de algumas interjeições,
A, O, U. Por força de etimologia, habilidade, hoje, homem. Nos dígrafos CH, LH, NH. Flecha, vermelho, manha. Nas palavras compostas, mini hotel, sobre-humano, super-homem. Exceção. A palavra Bahia, quando se refere ao estado, é uma exceção. O acidente geográfico Bahia é grafado sem H. Então, a Bahia, Bahia Norte, né? Que nós temos aqui em Florianópolis. A Beira-Mar Norte é a Bahia Norte. Então, ali é um acidente geográfico com água. A Bahia, nome do estado, é com H. Agora, as palavrinhas em que nós utilizamos o S ou o Z, com o mesmo fonema, mesmo som. O S é utilizado nas seguintes situações: nos adjetivos terminados pelo sufixo oso, osa, que indicam grande quantidade, né, ou estado ou circunstância. Bondoso, feiosa, oleoso, oleoso, muito óleo, feiosa, muito feio. Nos sufixos es, essa e issa, que indicam origem de título. Marquês, francesa, poetisa. Ó, som de Z, mas é escrito com S. Depois de ditongos, coisa, maisena, lousa. Na conjunção dos verbos por e querer. Pôs, quis e quiseram. O Z, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações: nos sufixos es e esa, que formam substantivos a partir de adjetivos. Então, eu tenho o adjetivo magro e formo magreza, com Z. Adjetivo belo e formo beleza, substantivo. Grande, grandeza. Então, quando tem uma origem de adjetivo, esse substantivo vai ser com Z. E no sufixo isar, né? Com forma de verbo, atualizar, hospitalizar. Ok? Tabelinha, bem legal, né? Com algumas palavras que geram essa dúvida. As que escrevem com S e som de Z. Alisar, análise, através, aviso, gás, jus, uso. Isso que se escreve com Z. Amizade, azar, azia, giz, talvez, rodízio. Agora, as palavrinhas que utilizam G e J, né? A diferença do G e J é muito sutil, então a gente, dependendo de quando a gente escuta a palavra, gera bastante dificuldade para a escrita. O G é utilizado nas seguintes situações: palavras que terminam com ágio, égio, ígio, ógio, ujo, presságio, régio, litígio, relógio, refúgio. Nos substantivos que terminam em gen, alavancagem, vagem, viagem. O J, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações: palavras de origem indígena, pajé, jerimum, canjica, e palavras de origem africana, jabá, giló, jagunço. Aí vocês podem perguntar, né? Mas, professora, como é que eu vou saber que a palavra tem origem indígena ou tem origem africana? Nós precisamos pensar um pouquinho num contexto, né? Pajé. Pajé não é um líder indígena, então ela tem uma origem indígena. Giló, né? Giló é uma comida utilizada em receitas, né, da África ou dos africanos. A gente pode utilizar aqui um pouquinho da cultura, né, nordestina, dos negros, dos escravos. A gente pode trazer um pouquinho disso. Então, a gente precisa pensar no contexto para lembrar dessa regrinha. Observações sobre essa regrinha. A conjugação do verbo viajar no presente do subjuntivo escreve com G. Ó, eles e elas, que eles e elas viajem. Desculpem, com J, né? Que eles e elas viajem. Então, o verbo viajar é com J, ok? Ó, verbo viajar, viagem, que eles viajem. O substantivo viagem, quando eu digo assim, eu fiz uma viagem, é com G. E o verbo é com J, viajar. Nos verbos que no infinitivo contenham G antes do EI ou I,
o G substituído por J antes do A ou O, de forma que seja mantido o mesmo som. Afligir, aflija, aflijo. Eleger, elejam, elejo. Agir, ajam e ajo. Essa regrinha é bem difícil, tá? Mas aqui já fica um pouquinho mais claro. A cidade de Mogi das Cruzes escreve-se com G. A pessoa que nasce ou vive é chamada de mogiano. No entanto, a palavra mogiano existe de acordo com o dicionário, né? Relativo ou pertencente à região. Então, da Estrada de Ferro mogiana, por isso com J, mas nasceu em Mogi das Cruzes, que é com G. Aqui uma tabelinha bem legal também, né? Do G e do J, que gera a dificuldade ou gera, né, a dúvida. Angélico, estrangeiro, anjinho, berinjela, gin, jiboia, giló, tangerina, tigela, né? A berinjela é muito comum vermos escrito com G e é com J, né? Então, a tigela, muita gente escreve com J e é com G. Então, gera essa dúvida até porque o som é o mesmo. Agora nós vamos trabalhar com dois conceitos bem importantes da língua portuguesa. São chamados de parônimos e homônimos. O que são, né, esses dois conceitos? Há diferentes formas de escrita que existem, ou seja, são aceitas, mas cujo significado é diferente. Assim, estamos diante de palavras parônimas. Parônimas. Quando as palavras são parecidas na grafia ou na pronúncia, mas têm significados diferentes, tá? Nós vamos ver alguns exemplos no próximo slide. Então, palavrinhas parônimas, pares, ó, cavaleiro, cavalheiro. Elas são muito parecidas e têm significados diferentes. Cavaleiro, de cavalos, cavalheiro, educado. Comprimento e cumprimento. Descrição, quando eu descrevo algo, e discrição, quando eu sou discreto. Discriminar é absolver e discriminar é distinguir. Discriminação racial, social. Emigrar, emigrar, eu estou deixando o país. Imigrar, eu estou entrando no país. Então, percebam que são palavrinhas parônimas, os pares, palavras com um som parecido, a escrita muito parecida, mas com significados diferentes. E pode gerar bastante problema se a gente escreve ou fala incorretamente. Temos também as homônimas, quando as palavras têm a mesma pronúncia, escreve diferente e significados diferentes, a mesma pronúncia, mesmo som. Exemplo, cela. Cela pode ser um cômodo pequeno ou uma cela de cavalos. Se ela é escrita uma cela com C, é a cela onde a pessoa está presa. Se é escrito com S, é a cela de cavalos, aquele que a gente põe em cima do cavalo para subir no cavalo e andar. Cheque é um meio de pagamento, aquele que a gente cheque como se fosse um dinheiro, com CH. Cheque com X é o cheque-mate do xadrez, é uma jogada do xadrez. Esperto, perspicaz, uma pessoa esperta, inteligente, esperto com S. Experto é experiente. Russo, pardo claro, russo com cedilha e russo com 2 S da Rússia. Taxar com CH é censurar. Eu taxei, né? Aquela pessoa desprovida de inteligência. Eu censurei ela. E taxar com X é fixar uma taxa, né? Eu taxei, eu dei um preço, um valor para esse objeto. Então, aqui são homônimas, a mesma pronúncia. Quando nós estamos falando é igual, mas na escrita nós conseguimos distinguir os significados. Portanto, aqui nós encerramos, né? Contudo, encerramos a aulinha de ortografia. Gostaria de reforçar, né, que nós estamos encerrando a apostila. Algumas turmas já encerraram, por isso que nós vamos
eu vou trazer a vocês nas videoaulas de sexta-feira atividades extra apostila e que são importantes na língua portuguesa, como ortografia, acentuação, né, significado de algumas palavras. Então, vou trazer algo que possa ser trabalhado em todas as turmas e de forma coerente, de forma clara, objetiva. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar na próxima aula ao vivo. Tudo bem? Tchau, tchau, fiquem bem e até a próxima aula.